Então eu vou trazer para vocês, tem um aluno do laboratório que ele mexe com estatística, eu vou pedir para ele num sábado dar uma aula, explicar como é que mexe no programa para rodar estatística, para vocês rodar a estatística dentro dos experimentos de vocês. É uma coisa simples, né? Vocês vão ter essa disciplina de estatística, de metodologia para avaliação de experimentos. Vocês vão utilizar isso no TCC de vocês. Então é interessante que vocês saibam como faz uma análise de um experimento, o que é estatística, para que serve. Só dar uma ideia. Então imagina que vocês vão medir aqui a quantidade de plantas que emergiu, né? Em uma parcela deu, vamos dizer que vocês colocaram 20, emergiu 10, na outra 18, na outra 17, na outra 1, na outra 2. Tudo o mesmo tratamento. Na verdade, se a gente for fazer a média de tudo isso, por exemplo, fazendo a média disso, dá 10 plantas, das 4 que fornecem. Só que a confiabilidade disso é baixa. Por quê? Porque uma está lá em cima, a outra está lá embaixo, a outra está no meio. Então, sempre a estatística ela permite para nós balizar isso. Se eu tenho 11, 10, 9, 11, 10, né? Eu sei que está tudo próximo. Então, eu tenho confiabilidade naquilo que está sendo colocado. Agora, se eu tenho uma variação muito grande entre um e outro, alguma coisa está errada. Então, a estatística ela permite ver essas diferenças. Pela estatística, você pode dizer o seguinte, que 48 sacos por hectare é igual a 50. Por quê? Lembra das eleições, quando o cara estava com 48% ou estava com 46%, tecnicamente eles estavam empatados? Porque tinha uma diferença de 2 para mais e 2 para menos. Então aquele estava com 48 podia estar com 50, podia estar com 46. E aquele que estava com 46 podia estar com 48, mas poderia estar com 44, porque tem uma margem de erro de 2%. Então a estatística vai permitir que nós tenhamos esses dados. E aí, nós podemos dizer que, por exemplo, uma estimativa de 50 sacos por hectare em um tratamento e o outro de 55, estatisticamente é a mesma coisa. Embora o valor numérico seja diferente, mas a confiabilidade não existe. Vocês entenderam isso, né? Então, o que vocês vão começar a avaliar aqui, pessoal? Vocês estão trabalhando com doses de nitrogênio, né? Então, vocês vão começar a avaliar características morfológicas que são afetadas por dose de nitrogênio. Por exemplo, quem trabalha com feijão e com soja, vão avaliar a quantidade de nódulos. Então, vocês vão arrancar as plantas, vocês vão medir, vão contar a quantidade de nódulos que tem por sistema radicular. Vocês vão ter que arrancar, então vocês vão ter que pegar uma pá, uma enxada, fazer um buraco ao redor, arrancar toda a planta e medir densidade radicular. Alguém já ouviu falar de densidade radicular? Como é que mede? Você coloca num determinado becker, né? Coloca ele até metade de água, você lava bem a raiz antes e coloca a raiz lá dentro. O volume que aumentou depois que você colocou a raiz de água é o volume radicular. Certo? Muito simples. Só lembrar daquela história do Arquimedes, o rei contratou ele para saber se a coroa é de ouro ou não, aquela história que ele colocou lá para ver se aumentava o volume de água ou não. Então a densidade é dada por isso. Vocês vão medir o quê? Comprimento. Onde tem mais nitrogênio, as raízes ficaram mais compridas ou elas ficaram em maior quantidade? Então toda essa característica de morfologia radicular é importantíssima que vocês meçam ela, né? Folhas. Aumentou a quantidade? Aumentou a largura das folhas? Então também vocês vão medir isso. Largura, quantidade de folhas. A planta ficou maior? Ela cresceu mais? Ou ela cresceu menos? As folhas ficaram mais ou menos amarelas? Então, pessoal, como nós não temos o SPAD aqui, eu quero ver se nas próximas aulas a gente traz o SPAD. Vocês podem fazer isso com uma escala de notas. Então vocês colocam, né, a mais verde, coloca 10 e depois vai colocando escalas decrescentes. Então vocês podem formar uma escala nesse primeiro momento, depois a gente monta uma outra escala para isso. Então quem está trabalhando com milho, vocês vão ver tamanho de planta, grossura de colmo. Então como é que vocês medem grossura, espessura ou diâmetro de colmo? Vocês vão pegar, medir, por exemplo, essa altura do solo, todos
Você vai medir essa altura e outro essa altura, né? Você tem que padronizar. Vocês vão medir o quê? Também desenvolvimento radicular, número de folhas e assim por diante. Quem está trabalhando com feijão e já está florescendo, você pode medir a quantidade de flores que estão na planta e depois vão medir a quantidade de flores que abortou. Então, vocês contam quantas flores tem e quanto sobrou. Depois, quando o troço já fecundou, formou a vagem e assim por diante. Então aí você tem a porcentagem de aborto, pessoal. Certo? E a batata? Tá. E o girassol que tá lá, né? Mesma coisa, segue a mesma tendência que eu falei com o milho, né? A batata, o que vocês podem fazer? Vocês vão ter que fazer na batata número de tubérculos, né? Número de tubérculos comerciais, tem uma classificação do número de tubérculos, né? Batata, tem? Então vocês vão pegar essa classificação e vão medir pelo diâmetro, pelo tamanho do tubérculo. Porque você tem tubérculo tamanho comercial, tamanho não comercial e assim por diante. Então vocês vão medir essa quantidade de tubérculo e o tamanho dele. Quantitativo e qualitativo. É a batata. Tamanho, mesma coisa, quantidade de folhas e assim por diante. Qual outra cultura que tem aqui, pessoal? Algodão. Mesma coisa, pessoal. Algodão vocês vão medir também altura, desenvolvimento radicular, essa questão também de doença. Aonde que tem mais nitrogênio vai ter mais ou menos doença. Então vamos ter uma ideia. O que pode ter mais ou menos? Vou pegar uma folha pouco expandida, então uma folha bem expandida ali. Lá. Pessoal, quando eu tenho uma alta concentração de nitrogênio numa planta, o que vai acontecer? A expansão da folha, ela vai aumentar muito, o nitrogênio aumenta o tamanho, né? E como a folha ela expande muito, a quantidade de lignina, de substâncias que induzem a resistência, ela não acompanha o crescimento da folha. Então a mesma coisa, que ele crescesse muito rápido e a concentração de composto que dá estrutura, que dá rigidez, ela não acompanha da mesma forma do que uma folha menor, onde a concentração de nitrogênio é mais baixa. Aparentemente o nitrogênio também inibe a deposição de lignina e de outras substâncias que dão essa característica. Outra coisa que é um atrativo a principalmente patógenos é o que? Onde tem alto nitrogênio tem uma deposição de substâncias, principalmente açúcares e aminoácidos, nos espaços entre as células, que é onde esses micro-organismos eles colonizam, né? Então normalmente você tem uma maior incidência de doenças. E de praga também? De praga também. Exatamente. Até porque você vê que é uma folha mais tenra, mais macia, né? Mais pulgão, exatamente. Fumo. Fumo vocês vão medir, principalmente no fumo você tem que medir tamanho de folha, né? Comprimento, largura, né? Vocês vão medir esse desenvolvimento inicial. O fumo, eu não lembro agora se tem para medir a espessura da folha, seria interessante vocês medir, né? Folha mais, porque a qualidade da folha é importante para a parte comercial, né? Tento medir essa espessura da folha, se é uma folha mais fina, mais grossa. Aí você pode fazer o quê? Pegar um pedaço da folha, de várias, e pesar ela, né? Sempre a mesma área. Você pega sempre um quadradinho igual, pegam vários quadradinhos e pesam, para ver se ela é mais espessa com a outra, entendeu? Que daí é interessante para a gente ver essa característica. Também, tamanho da planta, você vai adiantar o pendoamento não? Então tudo isso é importante. Ivan, falou do tamanho do caule, no nosso caso que plantou batata, a gente cobriu um pouco do caule. Vocês vão medir o tamanho da planta. Então vocês vão pegar a planta, como ali é mais complicado, vocês vão pegar até mais ou menos a altura aqui. Pega do sol até mais ou menos esse ponto. Aí vocês quantificam isso também. Isso é complicado porque pode dar, sei lá, dar uma chuva, pode descer a terra que a gente montou. Não, mas aí vocês pegam sempre na inserção.
aonde que tem aquela inserção do colo da raiz é o seguinte, a parte que está mais próxima de uma cor de terra, né? Na parte que está mais verde, é naquela direção. A gente vai retirar aquela planta. Em algumas vão retirar, vão coletar já para fazer isso. Né? Pessoal, imprescindível que seja feito controle de pandaninha. A ideia é que nós montamos aqui um mês, um mini dia de campo aqui. E no dia de campo nós vamos ter que ter parcelas bem delimitadas, banners para explicação do que está acontecendo aqui dentro, né? E esses banners já vai ter que ter um modelo que eu já vou colocar para vocês. Eu não quero aqueles banners, aquele monte de texto. Quem participou do dia de campo viu que tinha alguns banners que tinham um tamanhão desse, né? Então eu quero tópicos e quero uma explicação em cima daquilo que vocês fizeram. Então, galera, esse é o primeiro momento que vocês têm de apresentar, né? E o ideal é que a gente traga algumas pessoas aqui para perguntar, para avaliar, né? E assim por diante. De modo geral, os experimentos estão até bem postados, estão bem interessantes. O que nós temos que fazer? Aqueles experimentos em que tem um desenvolvimento baixo, as plantas são menores, todo o experimento, o que sugiro? Que vocês apliquem um composto organo-mineral. Vocês vão em qualquer, eu tenho lá no laboratório também, se precisar. Mas vocês conseguem em qualquer lugar. Organo-mineral o que? Eles chamam vulgarmente de aminoácidos. Né? Ou vocês podem aplicar o seguinte, todo mundo tem açúcar em casa, não tem? Então vocês vão pegar o seguinte, vocês fazem uma calda de 6% de açúcar, normal, né, fumaça? Olha o filho do Carlos aí, você viu? Esse aqui? Não, aquele outro ali, ó. Parece? É o Carlinhos Júnior. É. Você é chato igual ele também? Nossa! Bota pior um pouco. Parece que é por isso que ele parece com o Carlos. É pela fisionomia e o jeito de ser, parece. Tá tudo bem. Bom, pessoal, então o que vocês fazem? Fórmula soro caseiro. Coloca uns 6% de açúcar, mais um mato purificado, uns 2%. O que é o purificado aí que você falou? Mato purificado 2,5, quer dizer, 2 kg por hectare, mais ou menos. Mato purificado. Não, 2 quilos. Pois é, 2% da calda. Não, 2 quilos você vai colocar, se você fizer... é mais ou menos isso, né? Dá mais ou menos isso. O mato é 2 quilos por hectare. É. Então, pessoal, o que mais vocês podem fazer? Depois disso, vocês podem colocar ureia, a gente não vai poder colocar. Tem nitrogênio, mas a quantidade não é tão grande assim. É, vai, por exemplo, ureia seria 45, 50, né? Mas pelo menos para a gente balizar todas. Se quiserem, pessoal, pode fazer fosfito para dar uma diminuída na doença. E aí vocês fazem micronutrientes. Tentam fazer lá um zinco, um cobre, um manganês, um boro. E aí você segue a recomendação da cultura. Né? O manganês, o zinco, ele vai variar em torno do que? Você pode fazer uns 150 a 200, até 300 gramas por hectare. Né? E o cobre você tem que fazer no máximo 75 gramas por hectare. No máximo, né? Então, galera, é o seguinte, balizar tudo, se vocês tiverem plantas que estão com desenvolvimento baixo, pode fazer essa solução. Se vocês tiverem dentro do sistema de vocês um aminoácido comercial, aplica o aminoácido comercial que dentro dele tem praticamente tudo isso, não nessas concentrações que a gente está trabalhando, mas tem. Então vocês podem aplicar esses aminoácidos comerciais. Tem vários tipos, né? Vocês aplicam lá, Valtinho? Não? Esses aminoácidos comerciais? O que vocês têm lá? Nós temos glutamin. Concorde, glutamin, Gifol. agifol, Florgan. Florgan é mais carbono orgânico, né? Então, galera, o que vocês vão fazer? O trabalho com ele é 20% de carbono orgânico. Tem o Florgan? Não, ele é o bioamino. Ah, o bioamino, sei. Pode ser também.
Quanto mais carbono orgânico, maior vai ser a resposta de curto prazo. Ele vai ter um crescimento inicial mais rápido. Cuidado com a quantidade de nitrogênio, mas a quantidade de nitrogênio via folha e via solo não vai interferir tanto assim, vai dar uma balizada em tudo. Então, galera, vocês conseguem, entre vocês aí, isso é fácil de conseguir. Eu tenho amostras lá no laboratório também, mas o mais fácil é vocês conseguirem aqui, porque são amostras de experimentos, né? Tem alguns trabalhos que está precisando fazer isso, para fazer uma reposição de... Sim. Isso daqui. Não tem como você adiar um pouco esse dia de campo aí, não? Porque tem coisa pequena aí, não vai dar nem... Não, eu tô falando mais ou menos daqui a um mês, né? Eu não sei. Vamos ver como é que vai estar a situação. Mas se a gente adiar muito, uns passam, outros... Por exemplo, essa soja daqui a um mês ela vai estar desse tamanho assim, ó. E o girassol? Quando seria a programação desse evento aí? A ideia é que nós estamos em... Quando que é a última prova que vocês vão fazer? 6 de julho. É, 1º de julho. 1º de julho? A última aula é dia 5 de julho. A vinha dia 5. Dia 5. Tá longe, vinha dia 5 de julho. Olha, de repente a gente poderia fazer, na verdade tem que fazer antes que isso, né? Não vai ter cultura aqui, não vai ter nada. É, nós vamos ter que fazer isso antes. Olha, o pobre coletadeira. Tem que ser na metade de junho, mais ou menos. Daqui a um mês, hoje é 20. Não, hoje É 2 meses. É, mas eu acho que, de repente a gente tem que adiantar um pouco mais ainda. Vamos ver. Vamos dar uma olhada nesse sentido. Pessoal, ó. A ideia é o quê? Que a gente comece a trabalhar nesse sentido agora. Coisas fundamentais aqui que você tem que fazer, ó. Fotografar. Porque lá, vamos imaginar no banner de vocês como é que vocês vão colocar isso. Vocês vão colocar a sequência cronológica do cultivo. Semeadura, desenvolvimento desse tamanho, planta mais grande, né? Desenvolvimento lá 3, 4 folhas, 5, 6 folhas. Então vocês vão fazer o quê? Quem está assistindo isso, ele não viu como é que foi o desenvolvimento da cultura, como é que elas começaram a se diferenciar. Então, fotografar nunca é demais, pessoal. Fotografe o máximo que puder para exemplificar bem o que aconteceu aqui dentro. A parte estatística, eu quero ver se eu trago esse menino para mostrar para vocês o programa e aí vocês vão rodar em cima desse programa. Embora a disciplina não seja de estatística, é interessante que vocês saibam como que roda a estatística. Lá no TCC vocês vão precisar muito disso. Esse é um zol de minhoca, vou te contar, hein? Então, pessoal, Não quer cachifrando? beleza? Ô, Evandro, o girassol você falou que ia fazer igual milho, mediu o tamanho do pombo. Não, o girassol não. O girassol vocês vão medir a quantidade, né, de inflorescências que vocês vão ter, de capítulos também. O sorgo é mesmo no meio. Quantidade de fluorescência. Tamanho de folha, altura de planta. Olha só, pessoal, ó. Manejo de doença de praga. Mosca branca. O que é que vocês estão aplicando aí, Actara? Quem é que está aplicando no mosca branca? Bata aí é fogo mesmo. Você bate aqui e vem de outra cultura do outro lado. O que tem que acontecer, pessoal? Tem que aplicar em tudo. Quem pegar para aplicar, faz o seguinte, pega e já aplica em tudo que tem que aplicar para evitar essa proliferação. Esse cabelinho é foda, né? Outra coisa, doença. Vocês aplicam fungicida, então pega o fungicida que vocês têm ali, pode pegar estuberulina, triazol, carbendazim, pega e aplica tudo isso para controlar essa doença. Quê? Já senti o cheiro de girassol já. Aí. Então, galera, dentro do dia de campo, uma das coisas que vai ser avaliada vai ser a qualidade dos estandes. Então, daqui a pouquinho eu vou engolir o celular do cara aqui, rapaz. Da próxima você vem com camisa de bolso pra mim emocionar. Isso, fisca o microfone, isso aí, ó. É porque foi sem querer, você tá? Ainda bem que eu tô de óculos, né? Vou furar meu olho, né? Então, galera,
Tá todo mundo entendeu? Vou dar uma passada em cada plot depois, pra dar uma olhada, pra ver o que teria que fazer. Mas então todo mundo entendeu o básico da história. Vai ser falado sobre vai ter revisão da prova, não? Quer? Revisão pra prova? Uma voltinha? Mais revisão? Vai. Ó, Não, pessoal, tem que fazer seguinte. experimento aí, não. Galera, vamos dar uma acalmada aí, deixa eu falar um negócio da prova. Lá vai demais. Aqui também, ué. Não fazer nada, não. Então, pessoal, a prova, ele vai estar lá na prova 20 pontos, mas ela não vai valer 20 pontos. Então, antes de vocês ir lá e querer matar o aplicador da prova, não vai valer 20 pontos. Avise os colegas que não estão ouvindo, ou que não vieram, que vai ser 20 pontos sendo colocados no valor, mas vai ter os 10 no trabalho. Mesma coisa que aconteceu na outra prova, né? Então nós temos aqui do trabalho de vocês, já 10 pontos daqui, 5 pontos, vai ser 15 pontos. Tá caindo aqui dentro. Fora de outras atividades. Então caprichem, né, pessoal? Esse dia de campo, não vai ser só eu que vou avaliar, não. Eu vou trazer outros professores para avaliar aqui. E a partir daí eu vou contabilizar uma porcentagem pela nota deles e a outra pela minha avaliação. Normalmente não, a minha avaliação vai valer mais, né? Porque eu estou acompanhando vocês e eles estão vindo só no dia, né? Pode ser que o cara fez, tava uma porcaria, ele veio no último dia aqui, deixou o negócio bonitinho e teve outro que levou tudo certinho, mas não ficou tão bom. Então isso também vai ser levado em conta, né? Carga horária, serviço também. A idade dos caboclos, dificuldade, né? Então isso também vou levar em conta. Replantio também. Quem viu a do estoque que foi feito? Dos matos? Mas vamos lá, a matéria da prova aí mesmo. Então, pessoal, nós temos duas turmas aqui, né? Dá pra jogar essa prova pra outra semana, não é, Ivan? Por favor. não. Tem que ser essa semana mesmo, até porque... Olha só, pessoal. Então, todas as turmas, já dá uma olhada ali pra gente ver se tá tudo certo dentro do conteúdo. Todas as turmas tiveram tecidos de revestimento? Dá uma olhada ali pra me ver. Turma A e turma B. Teve. Todas as turmas tiveram tecidos de preenchimento, colênquima, parênquima, esclerênquima? Tiveram. Beleza. Todas as turmas tiveram morfologia interna de caule? Não. Tiveram sim. Tiveram. No laboratório. Lembra da aula prática? Uma turma teve 2 aulas práticas. E cabelinho também você, né? E a turma de vocês teve 2 aulas. De revestimento? Mas tá faltando um, então. A vocês tiveram uma aula. Então você pode Então, morfologia interna de caule. Todo mundo teve morfologia interna de raiz? As 2 turmas, A e B? Acho que Parou por aí. só entrou uma. Parou aqui, Teve, né? Então, pessoal, é esse o conteúdo. Tecido de revestimento, preenchimento, caule e raiz. É o que você colocou lá no portal. Exatamente. Não, eu tô só dando uma balizada para ver se algumas turmas eu não cheguei nisso ou não. E algumas eu falei de xilema. Evandro, a turma A não teve morfologia interna de raiz, não. A A não teve. Não teve? Isso é bonito demais, cara. Tá, se tiver alguma questão de morfologia interna de raiz, depois vocês colocam no final. Então, ó, pessoal, a turma A não teve morfologia interna de raiz. Se constar alguma questão lá, vocês anotem que depois eu vejo isso. Certo? Não. Eu vou estar viajando semana que vem. É difícil, hein? Deixa o Sandrão aplicar uma prova pra nós. Galera, eu vou estar viajando semana que vem, vou estar para São Paulo e vou voltar, acho que quinta ou sexta. Pode ser, né? Depende. Então, onde fosse, né? Então, galera, vai ser outra pessoa que vai aplicar a prova para vocês. Então, esses conteúdos que eu falei para vocês, todo mundo tá ciente que vai cair, né? A nível companheiro de prova. Top de linha.
responde até a página. Deixa o Gessé. É, Passada é um pontuagem. bom, mas isso aí já é outra história, né, galera? Bom, que mais? A Jéssica. Beleza, é isso aí mesmo. A Jéssica pode ficar prova? Pode. A Jéssica da nossa sala. Não, sou do laboratório. Vamos lá então, pessoal. Qualquer um pode.